2021, destinada a investigar e apurar a conduta de agentes políticos e entidades privadas no emprego dos recursos destinados à saúde no período de calamidade pública em razão da Covid-19, bem como averiguar possíveis irregularidades no processo de vacinação no município de Assis. Iniciaremos os trabalhos de hoje com a oitiva da senhora Thelma Gonçalves Carneiro Espera de Andrade, e em seguida do senhor Paulo José Delchiaro. Queria dar boas-vindas à testemunha e fazer a previsão. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é a reclusão de 2 a 4 anos e multa. Conforme foi deliberado pela comissão, a gente vai ceder 5 minutos para que a testemunha possa se apresentar e fazer as considerações que ela acha importante para essa comissão. Com a palavra. Eu acho que tem que ligar o microfone. É na frente o primeiro. Boa tarde a todos. Então, apesar das circunstâncias que me trouxeram aqui, eu queria agradecer a todos os nossos excelentíssimos vereadores pela oportunidade que temos sempre de poder falar um pouquinho mais sobre o trabalho da Santa Casa de Assis. Eu sou professora da Unesp, aposentada, me aposentei em 2019 e já neste ano eu fui liberada parcialmente pela diretoria da instituição para assumir a provedoria da Santa Casa de Assis. Nós assumimos em setembro, 14 de setembro de 2017, num conselho de administração, onde nós recebemos a notícia que a Santa Casa estava para fechar e que nós teríamos, enquanto conselho de administração, que saber como fecharíamos a instituição. Foi assim que nós assumimos a gestão da Santa Casa de Assis nesta data. E, a partir de então, começamos a fazer um trabalho bastante criterioso na instituição, de transparência, de reorganização, de modernização dos serviços. E, felizmente, em 31 de julho de 2018, nós tínhamos todas as dívidas pagas, com exceção das bancárias, que são aquelas que já têm a previsão do valor, mas não devíamos mais para funcionários, nem para fornecedores, e o estabelecimento todo estava num processo de uma escala de ascensão de reorganização. Queria só explanar um pouquinho sobre a questão estrutural da Santa Casa de Assis, como ela funciona. Santa Casa de Assis, ela é constituída por uma irmandade, que hoje, infelizmente, seria de 153 irmãos, mas nós perdemos, inclusive agora, recentemente, mais um irmão que foi o excelentíssimo Tufi Jubran, Então, nós estamos aí com uma perda grande, significativa, já passamos aqui a 150 nessa pandemia. Os irmãos, eles se reúnem uma vez a cada 2 anos ou quando convocados extraordinariamente, não mais que isso. Os irmãos da Santa Casa são contatados sempre quando existe um assunto que compete segundo o estatuto, e aí que existe essa convocação extraordinária ou ordinária. Por exemplo, agora nós já convocamos a Assembleia dos Irmãos para a próxima segunda-feira, porque a Assembleia ela faz a eleição de uma parte do Conselho de Administração. Então, a segunda instância da Santa Casa de Assis, ela é formada, então forma o Conselho de Administração, que é constituído por 11 irmãos, por 7 representantes da comunidade
e por 2 representantes dos funcionários, dos colaboradores da instituição, tanto do Hospital Central e Maternidade, como também dos ambulatórios médicos de especialidades que hoje nós temos a oportunidade de fazer a gestão, o AME Assis e o AME Ourinhos. Este conselho de administração, ele é muito significativo porque qualquer decisão no nível de renegociação de dívidas, os empréstimos bancários, venda de imóveis, aquisição de imóveis, atitudes mais que envolvem uma quantidade, um erário maior, né, financeiro, dependem diretamente do Conselho de Administração. Hoje, o nosso presidente do Conselho de Administração é o senhor Paulo Delchiaro, que estará mais subsequentemente aqui com os senhores, e então constituído por esses 20 irmãos. O Conselho de Administração elege a diretoria executiva, que é constituída então por 8 diretores. Seu provedor ou provedora, no caso, né? Eu sou a primeira provedora da instituição, o provedor adjunto, o secretário adjunto, o diretor financeiro e o diretor financeiro adjunto, o diretor jurídico e diretor de relações públicas e ações comunitárias. Existe também, segundo o estatuto, a presença do diretor clínico, mas o diretor clínico é eleito por seus pares, por membros que compõem o corpo clínico, não pela irmandade ou não indicado pelo conselho administrativo como representantes da comunidade. A diretoria executiva e grande parte do conselho de administração, que tem também o seu conselho fiscal, eles estão presentes continuamente na Santa Casa de Assis. Por quê? Porque todas as decisões, elas são tomadas e são auditadas em tempo real. Então, exemplo, né? Nós não tínhamos condição financeira de manter um superintendente. O superintendente para a instituição custaria 200 mil ano. Como a minha formação básica, eu tenho formação, eu sou enfermeira, com mestrado na área da enfermagem, doutorado na área de ciências, a livre docência na área de neurociência, né, de psicobiologia. Então, como profissional da saúde, eu me dispus a fazer a gestão, não só as funções da provedoria, mas levar a gestão da Santa Casa de Assis por uma questão de economia, né? Convém ressaltar que tanto os irmãos como os conselheiros, conselho de administração, os conselheiros fiscais e os diretores executivos são todos voluntários. Nenhum recebe nenhum tipo de ressarcimento ao seu trabalho, nenhum bônus, nada. São totalmente voluntários dentro da instituição. E, mesmo voluntários, têm que exercer um papel cotidiano, especialmente a diretoria executiva, na resolução dos problemas de forma imediata, de forma presencial. Então, acho que os senhores me chamaram para fazer alguns esclarecimentos sobre a questão mais especificamente da vacinação. Convém ressaltar que desde o início da pandemia, em março, nós nunca deixamos um dia sequer de estar presente na instituição, mesmo sem vacinação. Então, a vacinação chegou à instituição primeiramente para aqueles que estavam nas unidades de Covid, mas durante mais de um ano todos, voluntários e funcionários, trabalharam sem nenhuma cobertura vacinal, a não ser a presença de EPIs que rigorosamente implantamos e rigorosamente cobramos porque estávamos presentes ali. E a grande
o grande orgulho que eu trago para noticiar aos senhores é que nós não perdemos nenhum profissional da saúde que trabalha conosco. Todos saíram até agora ilesos desta instituição e desta situação, mesmo sem a cobertura vacinal por esse período de 1 ano. Eu me coloco aqui à disposição para fazer todos os esclarecimentos que se fizerem necessários e sempre carinhosamente eu me reporto a todos os nossos vereadores que para nós é uma honra recebê-los lá, porque a Santa Casa é um patrimônio da cidade, ela faz parte de Assis e atende não só a cidade de Assis, como também os 11 municípios da micro-região de Assis. Convém só destacar também que na pandemia a Santa Casa de Assis teve um papel que suplantou essa micro-região. Nós atendemos pacientes que vieram referenciados de todas as cidades da região, Marília, Ourinhos, Bernardino de Campos, Garça, e assim foi, né? Então, a Santa Casa de Assis, ela teve um papel preponderante até o momento, e eu acredito que isto seja um motivo de orgulho e honra para todos nós assisenses, porque todos nós temos um papel na manutenção deste serviço de qualidade para a população de Assis e da região. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Agora eu passo às perguntas. Conforme lista prévia estabelecida, passo a palavra para a vereadora Vanessa. Obrigada, presidente. Primeiro quero agradecer a sua presença, Thelma, nessa audiência. É muito importante para nós, é um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. A primeira pergunta seria sobre a instituição, eu acho que você foi muito bem clara, né, em poder aí falar dessa estrutura, já sanou todas as minhas dúvidas de qual era essa divisão, sobre a gestão, e então já esclareceu. Agora, o ponto central seria a questão da vacinação. E eu queria que você pudesse esclarecer quais foram os critérios usados para a vacinação dentro da instituição. Como profissional da saúde, eu acho que é importante historiar um pouquinho para vocês a questão da minha formação, que poucos conhecem, né? Eu venho de uma formação na Universidade Estadual de Londrina, tive a minha graduação ali, trabalhei como professora da UEL no curso de enfermagem durante 10 anos, permanecendo, então, aproximadamente por 15 anos na cidade de Londrina, mesmo sendo assisense, fui lá para estudar. E eu fui chamada pelo Ministério da Saúde a compor a Comissão Nacional de Controle de Infecção Hospitalar e a fazer todo o processo de montagem, de organização do controle de infecção hospitalar de todo o norte do Paraná. Então, toda a parte epidemiológica de doenças transmissíveis e de infecções hospitalares, ela foi organizada por mim na época. Então, eu vejo muito, e me perdoem os senhores, porque esta é uma sessão solene e laica, mas eu preciso fazer esse depoimento. Eu vejo que Deus tem sempre um plano nas nossas vidas, e Ele me preparou para esta pandemia, para estar aqui. E como sabia que eu tinha este preparo, eu assumi a liderança de todo o processo de organização da Santa Casa de Assis, no que tange à organização dos serviços internos, como também quando veio a vacinação. Então, eu conduzi pessoalmente e presencialmente todo o processo de vacinação. Então, eu chamo a mim toda a responsabilidade dos critérios e da sequência dos fatos, né? Então, como que nós estabelecemos? Primeiro, todo o processo de vacinação foi dentro da sala da provedoria, porque eu queria ver se não haveria nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de fura-fila, porque nos meus olhos e no olho da equipe, nós estaríamos ali para fazer esse tipo de controle, que é o que nós fomos chamados para a Santa Casa de Assis, para fazer controle. E por isso que a Santa Casa de Assis se reergueu.
Então, quero dizer isso aos senhores para tranquilizá-los, que todo o processo de lista, toda a sequência, ela foi padronizada por mim pessoalmente e foi conduzida por mim pessoalmente juntamente com a equipe de coordenadores, que é a equipe com a qual nós trabalhamos diretamente. Então, foi feito na sala da provedoria. E eu fico assim um pouco surpresa quando eu olho, né, todos os processos de vacinação, mesmo que não haja essa exigência, mas nós fomos exigentes. Então, todos totalmente paramentados, com face shield, ninguém sabia quem chegaria contaminado ou não. Então, quem entrava naquela sala tinha que estar totalmente paramentado para proteger a equipe, como aconteceu durante todo esse tempo. Então, como foi feita a padronização e a lista, né, de prioridades? Então, a primeira lista foram os profissionais que trabalhavam diretamente na ala clínica COVID e na UTI COVID. Quais profissionais? Todos os que trabalhavam ali dentro dessas alas. Nós organizamos alas totalmente vedadas, então a UTI COVID não se misturou com a UTI geral. A pacientes de clínica COVID não entravam em contato com pacientes não COVID, nem equipes. Então, o primeiro critério foram aqueles, as pessoas chamam erroneamente, porque todos os que estão dentro de uma instituição de saúde são linha de frente, mas aqueles que estavam trabalhando especificamente com pacientes suspeitos ou com diagnóstico confirmado de COVID. UTI e clínica. Foram médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, os fisioterapeutas, os farmacêuticos, os auxiliares de higiene que entravam ali, enfim, todos os que estavam nesses ambientes. Na segunda turma, vieram todos os profissionais de saúde que trabalhavam nas demais alas do hospital. Por quê? Porque ninguém sabia quem era portador da COVID. Até que se apresentassem sinais e sintomas ou não se apresentassem, porque todos sabem que muitos portadores deste vírus nunca apresentaram sintomas. São assintomáticos. Então, nós tínhamos que tratar todos como potencialmente contaminados. Então, a segunda turma foram todos os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos e auxiliares de higiene, que trabalhavam nas demais unidades de internação. UTI geral, centro cirúrgico, o PSJ1, que é uma ala que acolhe pacientes clínicos e cirúrgicos não COVID, e também o PSJ2, que também acolhe pacientes clínicos e cirúrgicos não COVID. A terceira turma foram os demais profissionais que circulavam pelo hospital, mas não diretamente com os pacientes, mas tinham contato com os demais da equipe. Por exemplo, as copeiras. Os nossos homens da manutenção. Eles acabavam fazendo a circulação e tendo contato com os demais da equipe. Pessoas que trabalhavam com a rede de informática e que tinham que fazer o suprimento das redes nas unidades. Enfim, esta foi a terceira turma. A quarta turma foram profissionais administrativos. Por quê? Para quem não sabe, as equipes que trabalham no serviço de arquivos médicos, eles manuseiam com os prontuários. Então, como o administrativo não vai ser contemplado, se ele está circulando pelo hospital, pegando documentos, levando para o financeiro, entenderam? Para o faturamento. Então, a quarta turma foram esses profissionais administrativos. Até então, todos nós, diretores,
que estávamos cotidianamente, rigorosamente, inclusive sábados, domingos, noites, feriados, no hospital e nos AMES, nós não tínhamos recebido nenhum tipo de vacinação, mesmo eu sendo profissional da saúde e por muitas vezes abraçando os familiares que perdiam os seus entes queridos. Porque nós não abandonamos o barco no meio da tempestade, nós ficamos ali. Para vocês terem uma ideia, os diretores financeiros, eles têm que assinar os documentos diariamente. E para eles assinarem, eles têm que entrar dentro da instituição, eles circulam com tudo, né? Então, assim, o diretor jurídico, quantas vezes nós tivemos problemas gravíssimos e ele tem que estar ali. Então, semanalmente, ele está ali conosco, né? Diferente da nossa função, inclusive, que é diária, mas eles têm contato direto. O Conselho Fiscal, nós adotamos uma prática de auditoria dos documentos diária. Então, a equipe do Conselho Fiscal, ela não deixa para auditar no final do ano, por isso que nós não temos mais rombo. Porque é tudo levado na ponta do lápis. A mesma coisa aconteceu, e acontecia com o então nosso presidente, que era o senhor Aref, que deixou a presidência apenas no mês de julho. Ele ainda vai, mas como presidente ele ia diariamente para saber o que nós estávamos precisando, o que ele podia ajudar, e sempre ajudando e corria atrás de alguma coisa. E assim, acho que até a honra dos senhores também, nós não paramos nenhuma obra iniciada na pré-pandemia, porque entendíamos que a pós-pandemia chegaria e que nós teríamos que apresentar à população toda este conjunto de obras que não poderia ter ficado parado, porque eles iriam solucionar muitos problemas. Uma outra situação que eu preciso apresentar aos senhores é que existem algumas pequenas exceções, mas a maioria dos conselheiros e dos diretores são idosos. E, inclusive, eu tenho um exemplo para trazer para os senhores, que eu não vou citar o nome, mas um dos componentes do Conselho Fiscal, que vai todos os dias. Se ele não tivesse sido vacinado, ele teria morrido, porque além de ser idoso, ele tem diabetes mellitus, hipertensão, e ele teve Covid por manipulação dos documentos agora, recentemente, mas ele estava com a cobertura vacinal, felizmente, passou muito mal, mas não perdeu a sua vida, né? Então, imaginem o nosso presidente, o senhor Aref, diabético, também com a idade avançada, e todos têm essa característica, né? Então, eu não vi nenhum problema em que a quinta turma fossem aqueles que estavam cotidianamente, diariamente na instituição, atendendo às necessidades da instituição, ainda de forma voluntária e por um ano, sem nenhuma cobertura vacinal, levando, inclusive, ao risco suas famílias, que foi o que aconteceu, né? Para muitas pessoas, chegar em casa tinha que ser um ritual de tirar a roupa a hora que chegava na garagem para poder conseguir conviver com os seus familiares. Eu não dou um abraço na minha filha e no meu filho há mais de um ano, desde o início da pandemia. Porque, inclusive, ela está gestante e o meu filhinho tem 16 anos. Então, eu não posso abraçá-los. É o preço de estar ali trabalhando num projeto, numa missão, que nós temos orgulho e nos sentimos privilegiados. E mais um adendo é que todo esse pessoal, ele precisou participar ativamente, inclusive, de empréstimo que nós fizemos pelo meio do caminho, não empréstimo novo, renovação. Surgiram oportunidades com a queda dos juros de renegociarmos dívidas. Então, juros que nós tínhamos lá no começo, 3,5%, conseguimos trazer para 1,18%, nós conseguimos, na pandemia, trazer de 1,18% para 0,4%. Mas isso precisava ser votado e analisado por todos esses conselheiros e esses diretores. Então, eu não poderia deixá-los de fora, assumo a responsabilidade de ter colocado
Apesar de terem sido os últimos, eu fui a última a ser vacinada. Apesar de terem sido os últimos, mas eles precisavam ser contemplados, até porque a falta de um deles, ou a falta de dois, por exemplo, se a gente perdesse os 2 diretores financeiros, a Santa Casa pararia. Entenderam? Então, assim, era uma questão de ter coerência naquele momento, principalmente quando veio essa nova variante e começou a dizimar todas as vidas, principalmente aqueles com maior idade, que era o caso do nosso conselho e da nossa diretoria executiva. Não sei se eu respondi. Mais alguma pergunta, vereadora? Passo a palavra, então, para o vereador Gerson Alves. Doutora Thelma, boa tarde. É um prazer ter a senhora aqui na nossa casa, nessa casa que também é do povo, né? E antes de mais nada, eu queria enaltecer e agradecer o trabalho que a senhora vem fazendo pela nossa Santa Casa, esse patrimônio, como o senhor disse, que é histórico na cidade de Assis, que vem se perdurando há tempos aí, né? Entre barrancos e trancos, está aí, firme e forte como sempre. Então, que Deus seja louvado pela vida de vocês. Doutora Thelma, eu queria fazer uma pergunta a respeito do processo de vacinação. A senhora bem mencionou que essa organização foi feita pela senhora em 5 etapas. Mas a minha pergunta é a seguinte: houve algum contato da Secretaria da Saúde a respeito da parte da logística e orientação de quais a preferência, a prioridade de vacinação dentro do órgão da Santa Casa? E outra pergunta, quem procurou foi a Santa Casa que procurou a Secretaria da Saúde a respeito da disponibilização das doses, ou a Secretaria da Saúde que procurou a Santa Casa informando a disponibilidade das doses? Então, são 2 perguntas, a senhora conseguiu entender? Excelente. Nós fomos procurados, existe assim uma reciprocidade, mesmo nesta gestão, como, não somente nessa gestão, como na gestão anterior. Essa reciprocidade, ela tem que acontecer entre a gestão da Santa Casa com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, é uma reciprocidade diária e quase minuto a minuto, porque nós temos grupo de trabalho e constantemente, olha, entrou na CROSS, esse paciente assim, é dinâmico o processo. E nós fomos, sim, procurados, eu fui procurada pela nossa secretária, que colocou, olha, nós estamos recebendo um lote de vacinas, queremos que a Santa Casa, simbolicamente, seja a primeira vacina aconteça aí, justamente porque é a instituição mais antiga, né, com 102 anos, e, inclusive, eu apontei uma funcionária nossa, que ela é emblemática, ela tem um pulmão só, e não largou a instituição em nenhum dia. Nós exigimos dela o primeiro momento, né, onde nós afastamos todos os funcionários que tinham comorbidades, mas ela quis voltar e continuou firme. Então, ela era um símbolo de resistência, de motivação, de coragem para todos nós. E imediatamente, quando a nossa secretária chegou na Santa Casa para fazer esta primeira vacinação simbólica e para trazer o lote de vacinas, o primeiro lote, que nós tivemos um primeiro e um segundo, né? E depois que vieram as vacinas para a segunda dose. Mas a primeira dose veio em 2 lotes. E quando ela veio, ela trouxe uma documentação de esclarecimento, de orientação. Eu assinei o termo de responsabilidade, eu li o termo de responsabilidade, e nesse termo de responsabilidade mencionava todos os que deveriam ser vacinados. Então, existe a consciência de como deveriam ser os critérios de escolha
e a sequência do que deveria ser feito. Então, eu fui cientificada, eu fui informada através dessa documentação. Ela esperou que eu lesse e assinasse, e, inclusive, nesta documentação, em todas as justificativas que eu fiz por escrito, inclusive, eu coloco este parágrafo que diz muito claramente que todos aqueles, né, outros profissionais que atuam na instituição. Então, por isso que eu fui no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grupo. O quinto grupo estava contemplado, está contemplado neste informativo que nós recebemos. Então, foi tudo muito bem esclarecido. Não houve nenhuma dúvida sobre o que deveria ser feito, e nós seguimos à risca, por isso, a completa tranquilidade, porque houve transparência, tanto por parte da Secretaria, como também por minha parte, representando a família Santa Casa de Assis, a gestão da Santa Casa de Assis. Me permite uma parte, vereador? Doutora, você afirmou que foram feitos em 4 etapas e que os membros da diretoria teriam sido vacinados somente após a conclusão dessas 4 etapas, num quinto passo. Mas só para deixar mais claro, na lista de vacinação dos funcionários que foi encaminhado para a gente, constam mais de 40 profissionais que foram vacinados após essa data. Seria, os diretores aqui constam foram vacinados no dia 29 de janeiro de 2021, mas a gente tem vacinação no dia 2, no dia 3, mais de 40 profissionais. Exatamente. Quem que são esses profissionais que foram vacinados após a vacinação dos membros da diretoria? Só para esclarecer. Excelente pergunta. São profissionais que estavam afastados por algum motivo, ou até por atestados médicos, estavam afastados por férias, não estavam na instituição, então eles tinham que ser vacinados no retorno, tá certo? Então, somente após o retorno dos funcionários, nós não deixamos que eles viessem naquele momento. É importante que eu dividi aqui os grupos, né? Grupos de prioridade. As etapas, elas aconteceram em 2 grandes blocos por conta da chegada dos lotes de vacina, tá? Mas são profissionais que não estavam na instituição naquele momento e que tiveram a oportunidade de ser vacinados, porque nós já tínhamos recebido o segundo lote e tínhamos a quantidade de vacina suficiente para isso. Inclusive, acrescentando aqui a informação, né, que me faltou aqui falar para os senhores. Nós, por conta do segundo lote ter chegado e ter suficiência para fazer a vacinação dos conselheiros, dos diretores, e havia ainda condições de vacinar aqueles internos de medicina que estavam atuando nas enfermarias. Então, nós fizemos de todos, entenderam? Faltou mencionar aqui para os senhores, porque eu acho que isso é uma informação importante. Agora, o tempo dependia, assim, inclusive, da chegada desse profissional, se ele estava fora de Assis, se não estava. Então, conforme ia voltando de férias, nós íamos vacinando. Doutora Thelma, foi disponibilizada uma equipe da Secretaria da Saúde para fazer essa vacinação, ou a senhora tinha uma equipe própria que vacinou esses colaboradores da Santa Casa, e se tinha uma pessoa responsável que acompanhou diretamente essa vacinação? Da Secretaria. Isso. A Secretaria disponibilizou alguma equipe dela para vacinar, ou a senhora tinha uma equipe própria da Santa Casa que vacinou os colaboradores da Santa Casa? Quem era o responsável por acompanhar, se houve esse acompanhamento em loco dessa vacinação? Por quem? Certo. Houve disponibilização, sim. Só que naquele momento, como profissional da saúde, entendendo um pouco da questão da epidemiologia, nós precisávamos correr contra o tempo. E nós sabíamos que tinha que fazer uma grande massa de pessoas para evitar um menor número de pessoas doentes e até de perdas, né, de profissionais da saúde. Então, nós disponibilizamos a nossa equipe,
uma equipe muito bem preparada, porque eu falei, inclusive para os senhores, né, totalmente paramentada, não ocupamos nenhum EPI da Secretaria Municipal de Saúde, nós ocupamos todo da Santa Casa. Agora, a Secretaria teve um rigor muito grande, porque pela manhã nós tínhamos que, assim, só respondendo ao excelentíssimo vereador Fernando, nós não conseguimos fazer um número grande também no dia, entende? Então, assim, houve um planejamento. Mas no dia nós tínhamos que mandar para a secretaria a lista dos profissionais que seriam vacinados naquele dia, a função desses profissionais e a idade desses profissionais. E ao final da tarde, nós tínhamos que mandar uma cópia da lista com as assinaturas. Então, não houve a presença direta da secretaria, porque eles confiaram no nosso trabalho, mas houve esse critério de acompanhamento com base naquilo que estava sendo informado pela instituição, inclusive com o número, né, do funcionário, o registro do funcionário e tudo mais. Acrescentar uma outra coisa ao nosso excelentíssimo vereador. Infelizmente, durante a pandemia, nós tivemos muitos pedidos de demissão. Muitas pessoas apavoradas que entravam em pânico e pediam demissão. Então, nós tivemos muitas contratações após o término da vacinação. Também não foram só as férias, foram profissionais que foram chegando, foram sendo contratados e nós tínhamos que vacinar, entendeu? E a secretaria continuou possibilitando essa vacinação, mesmo depois que acabaram as vacinas dos 2 lotes, porque nós tínhamos que dar cobertura vacinal para quem chegava. É isso? A última pergunta. O senhor Aref Saber, qual é a função que ele desenvolve hoje dentro da Santa Casa? E se ele é um colaborador? E qual que é a atuação? Ele tem um trabalho atuante dentro da Santa Casa ainda hoje? O seu Aref é conselheiro. Ele faz parte do Conselho de Administração da Santa Casa de Assis. Por conta das eleições, ele deixou de ser presidente. Ele era o presidente até o início do processo eleitoral, deixou de ser presidente. Mas continuou conosco. Até porque eu acho que a gente não pode ficar sem o seu Aref. Porque ele é um apaixonado pela instituição, ele nos dá apoio diário em tudo que a gente precisa, independentemente dele ter assumido a gestão da prefeitura ou não. Ele fazia isso antes de findadas as eleições. Então, ele corria atrás de doadores. Quantas vezes nós precisamos de pedrisco para colocar no estacionamento? O seu Aref chegava, eu pedia de manhã à tarde, ele estava com pedrisco. Precisávamos de fazer uma pavimentação. Ele resolvia, conversava com um fulano, fazia doação e trazia, entendem? Então, assim, a presença do seu Aref como conselheiro é um exemplo para todos nós. Porque ele faz parte do conselho, não como um figurante, como em muitos conselhos de administração a gente observa, que não é o exemplo do nosso. O nosso, a maior parte está, como já disse a vocês, aos senhores, diariamente na instituição. Mas o seu Aref é um dos maiores exemplos, porque ele está mesmo, né? E ele traz doadores, ele faz uma captação de recursos, ele doa a vida pela Santa Casa de Assis. Se precisa, ele vai para São Paulo. Eu me lembro de, um pouquinho antes de começar a pandemia, nós fomos para São Paulo, na secretaria no Palácio. E fomos para conversar com os deputados e o seu Aref. E eu ando muito, né? Acho que esportista, e não tem tempo quente, sobe escada e desce escada, e eu esqueci do seu Aref. Pus o seu Aref, das 10 da manhã até as 17 horas, ele não sentou.
Ele foi, subia, descia, subia, descia, subia, descia, entrava e falava, e esteve conosco o tempo todo. O seu Aref é assim. Então, ele fazia parte deste último grupo, mas ele fazia parte, né? Não poderia deixá-lo de fora jamais. Conforme a lista inscrita, passa a palavra agora ao vereador Fernando Vieira. Vou pedir permissão para tirar a máscara, para poder falar mais Melhor. tranquilo. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo a essa Casa de Leis, atendido a solicitação dessa CPI. Em que pese a condição de testemunha, gostaria de parabenizar a atuação de Vossa Senhoria à frente da Santa Casa de Assis, o importantíssimo empreendimento de saúde que salvou vidas durante a pandemia e salva vidas em todas as outras enfermidades que os 12 municípios, contando Assis, da microrregião, muitas vezes são demandados e a Santa Casa sempre está de portas abertas. É uma honra poder fazer parte dessa Casa de Leis e poder dialogar com Vossa Senhoria nos pleitos da Santa Casa. Eu gostaria de deixar isso consignado nessa discussão. Também, o fato de ser colegas vereadores, gostaria de fazer esse minuto de fala, também de falar sobre o senhor Aref Sabé, que é meu colega de partido, né? Eu tenho a oportunidade de caminhar ele com o Major Coelho também, muitas vezes viajando para Prudente, viajando para São Paulo, e eu sou testemunha também dessa disposição do senhor Aref. Não é? Quando a gente esteve em Brasília com o prefeito Zé Fernandes, eu e o Zé saímos correndo dos corredores do anexo 4 da Câmara dos Deputados e muitas vezes esquecíamos o senhor Aref para trás. Eu e o Zé saímos exaustos dessa correria de 9 andares canequiano em cada gabinete de deputado do Estado de São Paulo, né? E nós suados, cansados, e o senhor Aref estava lá firminho, respondendo gente no telefone, resolvendo o problema de um monte de gente, não é? E à disposição, né? Poderia muito bem estar apertando, e eu digo assim, como testemunha de muitas vezes estar na Santa Casa, os senhores bem idosos, não são pouco idosos, não é daquela lei do Estatuto do Idoso, acima de 60 anos, são bem idosos, muito idosos, já bisavós, eles se dispõem, muitas vezes, em vez de apertar controle, cuidar de neto, não, eles estão ali cuidando da Santa Casa. E é importante consignar isso. Não é? E também a questão da idade vacinal. Não é? A idade de vacinação deles, se tivesse uma lista normal, já estariam também imunizados. Seria uma situação mais ou menos assim. Então, eu deixo aqui consignado, registrado nessa CPI, a importância do senhor Aref Sabé para a saúde da nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa cidade. Uma pessoa que é incansável. Ele é incansável. Você conversa com ele, o que você precisa, filho? Dá aquele tapão como um pai e fala, o que você precisa? Fala pra gente, né? E tem aquele jeitão dele todo afetuoso, né? E sempre disposto a dar todo o caminho e fazer todo o trabalho. Também é inegável, né, a função social que a Santa Casa de Assis exerce na nossa região. Isso é inconteste. Também é inconteste que todo o sucesso da pandemia, não é? Emociona todo do corpo da Prefeitura Municipal, secretária municipal, saber que 14 leitos, 15 vazios agora, porque, graças a Deus, a coisa está começando a declinar para uma cena de imunidade de rebanho, que é um término da pandemia, onde o vírus já não se propaga. Eu gostaria de perguntar se houve xepa na vacinação do grupo que foi vacinado dos profissionais e colaboradores da Santa Casa. Teve xepa lá? Desculpa. As sobras dos frascos, alguma coisa assim ou não? Desculpa. Olha, nós fomos muito criteriosos, muito cuidadosos. Todo o excedente de vacinação foi devolvido, porque assim, de um dia para o outro, se não havia nenhum profissional novo contratado para receber, estou dizendo não dos 2 primeiros lotes. Eu me referi aos senhores há pouco que a secretaria continuou propiciando
a vacina para aqueles que foram sendo contratados. Em todas estas vezes, se sobrava alguma coisa, era imediatamente devolvido para a secretaria no acondicionamento adequado, com todo o critério e todas as caixas lacradas. Elas só era rompido o lacre em presença de 2 ou 3 pessoas que assinavam o termo de responsabilidade ao fechar e ao abrir. Então, não houve esse tipo de fraude, até porque a consciência nossa é muito crítica, no sentido de que o excedente, se ele não fosse usado, quantas pessoas que poderiam ter acesso a isso? Então, não houve. Não houve sobra. Eu não sabia, perdão, o Não, termo. sem problema. Não, nem fiz a menção de fraude, nenhum tipo de coisa nesse sentido, Não, é mas só pra para mim ver é. como foi. Mas para Sim, mim correto. na minha compreensão, isso é uma fraude. Sim, Deixar um excedente sem fazer a devolução adequada e a notificação aos serviços de saúde não deixa de ser uma fraude. Então, assim, correto. nós temos que ser criteriosos e zelosos por Hum. aquilo que está sendo feito. Então, como eu Perfeito. conduzi pessoalmente, eu posso afirmar que não houve. Sim, então a eventual sobra de vacina foi devolvida para a Secretaria de Saúde. Exatamente. Basicamente, seria essa a pergunta, Isso. não dessa forma incisiva que talvez possa ter parecido. Né? Não. Jamais ia mencionar uma cena assim para Não, constrangê-la de tranquilo. forma Uhum. alguma. Gostaria de agradecer, né? Acredito que até para o momento são as minhas considerações, minhas perguntas, tá? Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao vereador Douglas. Obrigado, presidente. Tudo bem, dona Thelma? Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigado por conduzir a Santa Casa dessa forma tão excelente que a senhora faz, né? A respeito da xepa, eu também iria perguntar. Então, só para deixar claro, toda a vacina que sobrava nos frascos era mandada de volta para a Secretaria da Saúde, né? Eu tinha entendido, quando a senhora estava respondendo o vereador Gerson, que a sobra dos frascos usava nos alunos da FEMA, nos estagiários, no segundo lote das vacinas. Então, tudo que sobrava ia para a Secretaria da Saúde, correto? Posso explicar? Então, é assim. Quando um lote de vacinação é aberto e existe uma lista, como na Santa Casa nós temos o alvará de vacinação, porque nós temos todos os equipamentos para isso, porque a geladeira ela tem que ser controlada, tem que ter um controle de temperatura. Então, como existe isso na Santa Casa de Assis, esse rigor tecnológico, então as vacinas elas podem ficar ali acondicionadas. Houve acondicionamento, sim, inclusive com sobra, mas era uma sobra de, por exemplo, de sábado para segunda, porque sábado nós chegamos a fazer vacinação no período da manhã. Aliás, foi tempo recorde que nós fizemos de todos os funcionários até chegar esses 2 lotes, né, até acabarmos os lotes. Então, se eu tenho uma lista para segunda-feira, este recipiente vacinal, ele fica ali com tranquilidade na geladeira, não vai perder a sua validade, não vai perder a sua função. O que eu estou dizendo foi, numa outra situação, quando todos já tinham sido vacinados e nós fomos recontratando as equipes, entende? Então, assim, por exemplo, vieram 5 novos funcionários. Se eu tinha um frasco que dava 5 doses, nós tínhamos que pôr aqueles 5 funcionários para aquele dia. Aconteceu de um desses 5 funcionários ter febre e não poder ter sido vacinado. Então, este residual foi devolvido. E ele foi aproveitado em outra pessoa lá, entendeu? Porque nós não tínhamos já uma lista subsequente. Isso aqui já era uma reposição que a secretaria estava dando como apoio para aqueles funcionários novos. O que eu me referi para os alunos de medicina que trabalhavam dentro da instituição, não são alunos de medicina, são internos de medicina, é porque naquele segundo lote
Foi excelente sua pergunta, porque eu omiti uma informação. Nós temos um corpo clínico formado por 170 médicos. E nós contamos esses médicos quando mandamos. Nós mandamos uma lista para a secretaria e eles nos mandaram essas doses. Acontece que as vacinas também foram distribuídas no Hospital Regional de Assis, e eu não sei se no IAM, mas no Hospital Maternidade eu tenho certeza que foi. Então, alguns médicos tomaram na Unimed, outros tomaram no HMA, outros tomaram, e isso permitiu esse excedente que nós incorporamos os internos de medicina, entendeu? Então, não foi assim, não foram doses que ficaram lá esperando, não, tinha uma lista, e a lista, essas doses ficavam na geladeira para esperar para a lista seguir, entendeu? A lista que foi criteriosamente feita. Agora, o resíduo já é num segundo, numa situação subsequente, quando nós estávamos repondo para os funcionários que estavam sendo contratados, os novos. Sim. Obrigado, dona Thelma. Passo a palavra agora, então, à vereadora Viviane Delmas. Obrigado, presidente. É um prazer estar ouvindo você, Thelma, porque é notório a diferença com a sua administração, tanto internamente como aparentemente. Nós falamos que às vezes a gente come com os olhos, né? Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, primeiro contato é com os olhos. Então, visivelmente, a Santa Casa é outra Santa Casa após a sua administração. Então, quero agradecer imensamente por você estar dando essa oportunidade para nós nessa tarde. Bem, algumas perguntas minhas já foram respondidas, né, diante das perguntas dos demais vereadores, né? Mas ainda tenho algumas perguntas. Você colocou que a secretaria te encaminhou orientações para fazer essa vacina, né? Até a sobra dessa vacina excedente, que, no caso, que você acabou nos explicando. Como que vocês faziam o cadastro? Porque você colocou que você pegou a responsabilidade, você assinou esse documento, mas como que você cadastrou esse funcionário para você colocar esses critérios? Exemplificando, nas demais categorias, poderia ser um professor, o agente escolar. Como que você caracterizou? Você colocou todos como funcionário da saúde? Como que você fez esse critério? Você nos disse que primeiro você colocou aqueles do Covid, que estava à frente, e você foi colocando. Mas como que você fez para estar nomeando, porque você teria que estar cadastrando esse funcionário? Como que você fez isso? Visto que, por exemplo, teve caso que a gente percebeu diante do documento que esse funcionário até ele ia uma vez por semana. Como que foi esse critério de vacina? Eu desconheço funcionário que vá uma vez por semana. Não existe essa realidade. Nós trabalhamos com algumas jornadas de trabalho, 6 horas, 8 horas, 12 por 36. Então, funcionários, todos eles têm uma jornada pré-estabelecida de trabalho. Mesmo os voluntários, eles vão todos os dias? Então, o voluntário, ele não é funcionário, né? O voluntário, existe o voluntário e o voluntário oficial. Vamos deixar isso bem claro. Nós temos um grupo de voluntários que fazem parte do chamado voluntariado da Santa Casa, que eu quase morri. São pessoas que fazem as naninhas, são pessoas que fazem ajudam nas roupas,
ajudam na aquisição de suprimentos, conseguem arroz, conseguem feijão e tudo mais, eles não entraram, eles não foram vacinados. Existem os irmãos da Santa Casa, inclusive nós perdemos o nosso ex-provedor, senhor Sebastião Aizo, pelo Covid. Ele não foi vacinado. Porque era irmão. Então, ele vem, como eu disse no início, nas assembleias. Ele não estava cotidianamente. Agora, no conselho de administração, nós temos sim pessoas que são os voluntários oficiais. Conselho de administração e diretoria executiva, sem eles a Santa Casa para. Eles estão registrados no cartório. Sem a presença deles, sem a assinatura deles, sem o respaldo deles, Santa Casa fecha. Nada é aprovado, nada pode ir adiante. Tem o conselho fiscal, nós não temos aprovação das nossas contas. E esses voluntários, eles iam todos os dias? Ou Sim, muito bem. Então, eles não são funcionários, né? O funcionário, ele tem as 3 jornadas de trabalho que eu citei. Os voluntários, grande parte ia uma vez por semana, mas tinha contato. Grande parte vai todos os dias. É o caso dos diretores financeiros, é o caso do conselho fiscal, que vai todo dia na instituição, né? É o caso, por exemplo, dos presidentes, né? O seu Aref, até hoje, ele vai todos os dias na Santa Casa, porque ele nos dá esse apoio. Olha, eu vou dizer para vocês, não é brincadeira o que a gente passou. E havia dias que eu não sabia o que fazer. Se eu socorria a família, se eu socorria a equipe. Houve uma noite que eu tive que sair de casa e correndo na madrugada para lá, para acudir as equipes que queriam ir embora. Então, eles estavam ali para dar apoio. Não era só para assinar documento também. Eles estavam do meu lado. Não, vamos, entende? Então, é muito mais que isso. E assim, eu trabalho com comportamento, história da pessoa, é minha linha de pesquisa. Então, toda vez que nós vemos um comportamento, eu consigo olhar o que há por trás. Então, quando ocorreram essas denúncias, na verdade, eu fiquei em estado de perplexidade e chegou-me a revoltar por conta dessa situação. Porque, enquanto esses voluntários colocavam as suas vidas em risco, a vida dos seus familiares em risco, grande parte da população estava confortavelmente dentro de casa. Então, causou-me, sim, revolta, perplexidade, mas eu consegui ver o que está por trás. O que está por trás é o pânico, é o desespero, é a ansiedade elevada, é medo, ansiedade do desconhecido, o medo da situação real, de ver tanta gente morrendo. É óbvio, nós temos que entender que o fator motivador de tal denúncia deveu-se a isso. Agora, na minha compreensão, tanto quanto egoísta, porque os denunciantes nunca foram à Santa Casa dispor o seu trabalho para salvar as vidas. Nunca foram lá abraçar um familiar que estava chorando porque não tinha para onde correr, que tinha acabado de perder pai, mãe, filho. Nunca saíram de casa. Mas se deram o trabalho de denunciar homens e mulheres que se doam para um trabalho que ninguém quer fazer, porque é um trabalho difícil. Então, eu luto por eles e vou lutar. E preciso apresentar para vocês a minha perplexidade, a minha indignação diante desta iniciativa, totalmente compreensível, mas inaceitável. Porque as pessoas têm que ter um pouquinho mais de responsabilidade. Se eu não faço, eu tenho que valorizar quem está fazendo e não criticar aquele que está na linha de frente. Linha de frente é só quem está pondo a mão lá no Covid? Não, linha de frente é quem está lá dentro do hospital, dos exames, e fazendo alguma coisa para salvar. E se não salvar, pelo menos para dar dignidade
para a pessoa morrer com conforto, bem cuidada, cheirosa, com os dentes escovados. Quem que escova dente de Covid? É quem se dispôs a ir lá e trabalhar dentro da instituição. Me perdoem a emoção, mas eu vejo isso nos voluntários que estão lá. Eu vejo homens e mulheres abnegados, corajosos, destemidos, que não têm a vida por valor, mais do que o outro, mais do que o seu semelhante. Então, assim, eu fico muito tranquila, porque a minha atitude foi de preservar a vida desses homens, sem os quais a Santa Casa fecharia. E se fechasse, quem atenderia os mais de 600 pacientes que foram atendidos? Leitos foram abertos, mas os assisenses e os munícipes dos demais 11 municípios, foi a Santa Casa que atendeu. A grande maioria. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo o inverso, né? Eu vivo com os senhores lá acudindo, dizendo, estamos sem vaga, porque nós vamos ter que virar o jogo agora. Aqueles leitos disponibilizados para a Covid, eles vão ter que voltar, porque aqueles pacientes que estavam em casa fechados, agora eles agudizaram. E eles estão lá na UPA, precisando de internação imediata, né? Então, nós vamos ter que mudar correndo o perfil de atendimento. Excelentíssima vereadora, quem eu amo, viu? Obrigada pela pergunta e pela oportunidade de falar. Peço só desculpa, porque só quem viveu o que nós vivemos ali, vivenciamos ali, pode falar, né, e pode expressar o que foi. Eu me solidarizo com toda essa tua emoção, porque a gente também perdeu vários entes queridos. Quantas vezes nós nos procuramos para ver se dava para socorrer, é muita emoção. E a gente que está nessa tentativa de acolher, muitas vezes a gente fica indignado mesmo, né? Mas também, como você disse, por um outro lado, a gente tem que entender que no momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, não só o físico está sofrendo, mas as questões emocionais estão muito, muito salientes, né? E mesmo você colocou o nome do Tião Aizo, né, que faleceu, até a própria filha colocou em redes sociais que estava bastante entristecida por o pai também ter falecido de Covid, poderia ter sido vacinado. Por esse motivo, até a nossa pergunta, né, no sentido como que foi esse critério dos voluntários, porque também entendo que voluntário, mesmo aquele cadastrado ou não cadastrado, são todos voluntários, porque quando a gente se dispõe a ser voluntário, a gente também se dedica de corpo e alma, né? Então, é nesse sentido que a gente coloca essa pergunta de cadastro, como que foi, como que eles foram cadastrados quando é oficial, por isso que eu coloquei como funcionários, porque se ele está oficializado, ele faz parte de um grupo de funcionários, né? Mas acho que eu não te respondi objetivamente, né? Porque, na verdade, a sua pergunta para mim foi se eles iam com a função a qual eles exercem. Eles iam com a função a qual eles exercem e no setor no qual eles estavam inseridos. Então, quando foi o conselho de administração, foi como conselheiro de administração. Ele não foi forjado, foi como conselho de administração, trabalhando oficialmente na instituição. Tá? Eram essas minhas considerações, eu agradeço... Precisa de uma parte, vereadora? Sim, eu só concluí que as minhas perguntas foram extremamente respondidas. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de você estar conosco nos respondendo as perguntas. Muito obrigada. Pela ordem, vereador. Pela ordem. Eu gostaria de dizer que
No ano de 2018, meu filho ficou internado 4 meses na UTI do Hospital da Criança e Maternidade São José do Rio Preto, pré-cirúrgico cardíaco, pós-cirúrgico cardíaco. Nós tivemos aí 22 óbitos de crianças cardiopatas que morrem todo ano porque às vezes falta atendimento, que não tem, de 22 mil crianças cardiopatas que nascem por ano no Brasil, apenas 6 mil conseguem tratamento, né? Essa é uma realidade nacional. E eu vi o que é uma porta de UTI, sabe? Eu vi o que é consolar pai, consolar pessoas que morrem, causa muita dor a mim, e eu fico constrangido, Thelma. Eu fico constrangido na posição que eu estou hoje, na realidade que a senhora apontou, porque eu sei o que acontece dentro do hospital. Também vi cenas de erro e outras situações, mas eu queria externar minha solidariedade, tá? A todos os servidores da Santa Casa, sejam voluntários ou profissionais do corpo clínico, administrativo, conselho. Peço perdão também pela minha emoção, né? Enfim, é uma cena que realmente nos constrange, mas infelizmente, né, a posição da Santa Casa é cuidar de saúde, a posição dessa casa é fiscalizar. Então nós temos que fiscalizar, e também somos cobrados pelo eleitorado e pela municipalidade, pelos munícipes, de trazer documentos. Então, se essa belíssima história que foi a pandemia, né, a luta nas dificuldades da pandemia, elas precisam ser documentadas nessa casa também. E está sendo através dessa CPI, mostrando inocência também, que é um documento importante para a história da cidade, para a história da Santa Casa também. Apenas isso que eu queria consignar. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra, então, agora ao relator, vereador Ramon. Boa tarde, professora doutora Thelma. Um prazer tê-la aqui conosco e esclarecer os pontos, as perguntas dos membros desta comissão parlamentar de inquérito, para que nós possamos dar uma resposta à sociedade que, bem ou mal, nos questionou a respeito tanto dos gastos do Covid, que não é o caso de se tratar hoje, bem como da vacinação. Como relator dessa CPI, eu posso lhe assegurar que nós agiremos dentro do princípio da legalidade, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o princípio constitucional da presunção da inocência. E farei de tudo para ser justo e não justiceiro na relatoria dessa CPI. E a respeito do tema, justo e justiceiro, eu peço vênia para ler um pequeno texto de autoria do padre Manuel Bernardes, me perdoe, do padre Antônio Vieira, um filósofo do século XVII. O justo e o justiceiro. Que os juízes hão de ser humanos, por isso não vê em Cristo julgar enquanto Deus, senão enquanto homem. A humanidade é o realce da justiça. Entre o justo e o justiceiro há essa diferença. Ambos castigam, mas o justo castiga e pesa-lhe. O justiceiro castiga e folga. O justo castiga por justiça, o justiceiro por inclinação. O justo, com mais vontade, absolve e condena. O justiceiro, com mais vontade, condena e absolve. A justiça está entre a piedade e a crueldade. O justo propende a ser piedoso, o justiceiro a ser cruel. Feitas essas considerações, não estamos aqui dizendo que vamos punir este ou aquele, mesmo porque a finalidade da CPI o objetivo dela é um relatório encaminhado ao Ministério Público para providências que achar necessárias e arquivamento se já entender que aqueles fatos já foram devidamente apurados, já estão esclarecidos e não há motivo de instauração de mais nenhum procedimento. Mas, como instaurada essa CPI, nós precisamos
como disse anteriormente, dar uma resposta, e essa resposta seria o relatório final dos trabalhos aqui apresentados. Os membros, agora fica a pergunta, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Santa Casa foram vacinados como trabalhadores de saúde. Qual o amparo legal para que eles fossem incluídos nesta categoria? Porque eles fazem parte da instituição oficialmente como uma instituição de saúde. Eles fazem. Eu queria fazer só Fica à vontade. um comentário aqui. Eu também, dentro das minhas avaliações pessoais e discutindo com as equipes, eu fico assim também um tanto perplexa, porque atravessando a rua nós temos o hospital regional. Andando um pouco mais atrás nós temos o outro hospital, que é inclusive particular, privado, não atende SUS, e que recebeu vacinas do mesmo jeito. Todos os administrativos foram vacinados e não foram questionados. Por que a Santa Casa? Porque o pessoal administrativo da Santa Casa, que faz parte oficialmente da instituição, cartório não aceita nenhum documento sem a presença deles, sem a assinatura deles. Eles fazem parte. Eles só não ganham. Sem conselho de administração, sem diretoria, não tem Santa Casa. Eles fazem parte da instituição. Por que a Santa Casa de Assis foi questionada? Eu não consigo entender, me causa perplexidade, eu jogo questionamento para os nossos excelentíssimos vereadores. E eu não acho errado. Como profissional da saúde, como professora, eu não acho errado, está certo. São administrativos que estão envolvidos com a prevenção da Covid. Eles estão lá dentro do hospital expondo suas vidas a risco, as suas famílias. Eles estão trabalhando, só que eles trabalham no administrativo. Só tem uma formação diferente. Lá eles são diretores, talvez, aqui eles são conselheiros. É uma conformação diferente, mas são administrativos. Por que lá ninguém levantou e se encontra a Santa Casa que atendeu a maior parte? Não consigo entender. Então, eu tenho que devolver este questionamento aos senhores, muito embora não seja meu, porque eu não os questiono. Eu acho que estava certíssimo. Eles tiveram os mesmos critérios que nós, com pessoas que tinham nomes diferentes. Eles estavam certos. Então, conselho de administração, diretoria executiva são trabalhadores de saúde que não ganham. Certo. São trabalhadores de saúde cuja instituição pode ficar sem os médicos em alguns momentos, pode ficar sem os profissionais que são funcionários em algum momento, mas não pode ficar sem eles. Porque se ficar sem os mesmos, não tem Santa Casa no dia seguinte. Não tem no dia seguinte, talvez nem no dia. Eu estou fora de lá, tem cheques para assinar, tem documentos para assinar, o diretor financeiro assinou, mas sem o provedor não tem. Aí entra o provedor adjunto, entenderam? Então, são trabalhadores de saúde. Além do que, na diretoria executiva nós temos médicos, temos enfermeiro, tem psicóloga. No conselho de administração temos médicos. E isso nem foi computado, né? Então, são trabalhadores de saúde ao quadrado, porque eles trabalham para a instituição, são profissionais de saúde, mas não ganham da Santa Casa. A única diferença dos demais hospitais, das demais instituições, exercendo o mesmo papel, é que nas outras instituições as pessoas ganham. Aqui não. Inclusive em instituições que não trabalham com o SUS, que receberam vacinação como nós. Consta que a senhora e o senhor Aref foram vacinados dia 29 de janeiro. Existe um documento técnico da campanha da vacinação contra a Covid-19 que já está na sua 17ª atualização, inclusive a última, datada de ontem. Esse documento técnico, ele surgiu em 19 de janeiro. Os senhores ainda não, a senhora e ele não haviam sido vacinados. A segunda atualização ocorreu só no dia 25 de janeiro e não contém anexo disciplinando quem são trabalhadores de saúde. Somente com a terceira atualização, em 31 de 1 de 2021, que surgiu o anexo disciplinando trabalhadores de saúde, portanto, 2 dias após a vacinação. Mas
já como atuante no mundo jurídico há mais de 30 anos, a lei retroage, né, para beneficiar as pessoas. Então, estariam a senhora e o senhor Aref, bem como os membros do Conselho de Administração, amparados por essa legislação, por esse anexo, que veio disciplinar quem são os trabalhadores de saúde somente no dia 31/1/2021. Mas isso é só traçando aí uma informação a respeito, para que vocês fiquem tranquilos que a legislação veio para justificar quem são, na verdade, os trabalhadores do serviço de saúde, que são aqueles que não apenas que atuam diretamente, mas os biólogos, os psicólogos, os médicos e tal, mas também as pessoas que compõem o Conselho de Administração e a diretoria executiva. Só queria fazer esse parâmetro para justificar até a minha pergunta inicial. Eu achei que a senhora teria essa... estão amparados pela legislação assim, mas doravante, se questionada, a senhora já vai saber onde se amparar para responder. Fica à vontade. Constate pela ordem, vereador? Pois não. Pela ordem, presidente. Acho que ela estava concluindo, desculpa. Pois não, pode falar. Não, é porque na documentação que nós recebemos, e foi no dia 20 de janeiro, a Secretaria da Saúde fez as especificações para nós. Ela caracterizou quais as pessoas que nós poderíamos vacinar e colocou no item outros aqueles que trabalhavam nas dependências da instituição. Então, assim, independente dessa adequação feita a posteriori, a informação oficial que nos chegou e que eu assinei tinha toda a especificação necessária para isso. E fazer aqui um adendo ao nosso excelentíssimo relator. Eu sou enfermeira e pago o Corém. Eu sou oficialmente, faço parte oficialmente da equipe de saúde, né? Inclusive, trabalhei arrumando leito, transferindo leito, como linha de frente na instituição. E eu tenho orgulho de dizer isso, porque é uma luta paralela de dignificar os profissionais de enfermagem, né, que dão a vida pela instituição. Então, assim, só para confirmar para o senhor que, além de todas as orientações, eu sou profissional da saúde, apesar de ser uma professora da Unesp aposentada, sou enfermeira e pago o Conselho Regional de Enfermagem. Sim, é que no caso da senhora, foi só por ter sido vacinada na mesma data que eu falei a senhora e o seu Aref. Pelo contrário, aqui a senhora está prestando depoimento como testemunha e não como investigada, foi apenas uma constatação. Pela ordem do Fernando Vieira. Ok, obrigado. Conselho à parte, né? Apenas para esclarecer, Vossa Senhoria, que a nossa atribuição enquanto CPI municipal não entra na esfera estadual. Mas mesmo assim, essa comissão, como existe recurso que vai para o hospital regional, nós tomamos a diligência de enviar ofício e estamos aguardando esclarecimentos daquela instituição para verificar se houve recurso municipal para lá, a fim de que nós verificássemos as atribuições para investigarmos o hospital regional. Senão, a competência seria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a apuração de eventual irregularidade lá. Então, com relação ao hospital regional, essa situação. Com relação às outras instituições privadas, a CPI também está apurando. Tem clínicas que a gente está apurando. Também existe a vacinação, a suposta apuração de fura-fila de um dos vereadores dessa casa, que nós estamos apurando também. Isso. E também estamos apurando o hospital de campanha e o gasto da pandemia. Então, são várias frentes que a pandemia, uma CPI complexa, está apurando. Então, só para tornar, para o esclarecimento de Vossa Senhoria com relação a isso, nós não, de forma alguma, essa Casa de Leis irá algum dia perseguir a Santa Casa, que presta um valoroso serviço para essa comunidade, e hão de ser reconhecidos no momento oportuno, e deve ser reconhecido agora e sempre, porque se não estamos dependendo hoje da Santa Casa, pessoa, eu sei que estou garantido que na hora que eu precisar eu tenho a Santa Casa lá comigo. Obrigado. Eu posso só fazer um esclarecimento? Fique à vontade. É assim, eu acho que antes de
abrir-se uma CPI, nós fomos interpelados várias vezes pelo MP para fazermos explicações em relação a uma denúncia que houve que emergiu da população. E quando eu me refiro àquele momento em que se deflagrou todo o movimento, entenderam? Então, assim, as críticas que eu faço, não faço à Câmara dos Vereadores, muito pelo contrário, eu quero honrá-los por isso, porque eu vejo o esmero, o cuidado, o critério que os senhores estão tendo para que tudo seja devidamente esclarecido. Mas o início foi um início doloroso. Foi um início de pessoas que estavam em casa, acomodadas, e que fizeram as denúncias para o MP. Então, tudo começou dali, né? Inclusive colocando maldosamente na lista de vacinados na Santa Casa pessoas que nós nem conhecemos, sujando o nome de uma instituição que está zelando pela transparência e pela integridade. Então, eu preciso fazer menção a isso, né? E isso não é nenhuma crítica a esta casa que está preocupada em propiciar os devidos esclarecimentos à população. E quero que todos se sintam muito à vontade, porque tenho prazer, como provedora da Santa Casa de Assis, em estar aqui, porque é importante contar o que nós fazemos lá. Inclusive, reforço o convite, que acabando a pandemia, os senhores possam estar conosco, com toda a equipe do administrativo aqui. Eu brinco sempre que é para o Santa Tour, para conhecer o que existe ali dentro. Nós precisamos desta casa, nós precisamos do apoio de vocês. E em nenhum momento eu considero este trabalho aqui, como um trabalho que não tenha um fruto, que vai ter muitos frutos, certamente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gerson. Doutora Thelma, eu só queria ratificar aquilo que o Fernando sabiamente colocou, o doutor Ramon também ensejou no começo o objetivo dessa CPI, e dizer para a senhora que a Câmara de Assis, ela é a representante do povo. Então, quando surge não falo nem uma denúncia, né, seja ela maldosa, política ou não, infelizmente isso cria repercussões. E isso, ela se reflete nesta Casa de Leis. Né? E isso é uma das atribuições nossas, de mostrar e buscar sempre a verdade. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Né? Isso que o Fernando falou, as nossas atribuições, nós temos uma jurisdição, um limite de atuação, e como se diz, né, na Polícia Militar, eu sou da Polícia Rodoviária, e meu superior falava assim, você sabe por que você usa cap? Para enxergar só daqui para cima, não. Né? Então, é mais ou menos assim como funciona. Então, espero que a senhora entenda o nosso trabalho, e como o vereador Ramon muito precisamente colocou, nós não estamos aqui a caça às bruxas, e sim em busca da verdade real e mostrar para a população que ainda existem pessoas sérias. Em nome da CPI, eu gostaria de fazer um adendo. Este vereador, presidente da CPI, encaminhou uma denúncia para o Ministério Público com centenas de pessoas de denúncias vindas da sociedade. Eu acredito que a Thelma não esteja falando dessa denúncia, porque eu sei da existência de outra denúncia especificada diretamente à Santa Casa, que foi prontamente arquivada pelo promotor responsável pelo caso, Sérgio Campanharo. E essa audiência hoje é mais uma oportunidade de ficar demonstrado o trabalho ilibado da Santa Casa até o momento. Obrigado. Mais alguma pergunta, relator? Feitas as considerações do vereador Fernando Vieira, vereador Gerson, agora o presidente, assim como o Hospital Regional, nós temos a vacinação na Polícia Militar. E nós só incluímos na CPI a vacinação por conta de ter um vereador envolvido lá.
porque a vacina veio do Estado para ser usada por um ente do Estado. E aí nós não teríamos a atribuição de fiscalização nessa vacinação do batalhão. Vão ser ouvidas pessoas referentes a essa vacinação para nós apurarmos a conduta do vereador. Então, por essa razão que não foi instaurado ainda nada contra o hospital regional, porque nós estamos aguardando ofício sobre os gastos do Covid, se eles receberam verbas municipais, e aí vem a nossa competência de apuração. Feitas essas considerações, eu agradeço e retorno a palavra ao senhor presidente. Excelentíssimo, eu acho que eu não deixei uma coisa que não está muito clara. Eu posso Claro. clarear? Quando eu citei, né, nominalmente o hospital regional ou outros hospitais da cidade, não é como crítica. Sim. Eu não considero que houve erro. Muito pelo contrário, eu citei como exemplo para nós entendermos que nomes são diferentes usados para as mesmas funções. Mas em nenhum momento me cabe qualquer tipo de julgamento, porque eu considero que foi correto. Porque onde já se viu nós deixarmos profissionais da saúde e pessoas que tenham contato com... Porque é um misto, é tudo junto e misturado, literalmente, me perdoem a analogia. Mas é isso que acontece, não tem jeito de separar, olha, vamos ficar aqui na redoma de vidro, não tem, é ali junto, né? Então, eu não considero, em hipótese alguma, em nenhum momento, considero como sendo uma atitude inadequada. Só citei para reforçar a questão da similaridade de funções com nomes diferentes, só isso. Peço perdão se não fui muito clara. Algum vereador tem mais alguma pergunta para fazer? Antes de encerrar a oitiva, eu gostaria de declarar que na abertura dos trabalhos a testemunha foi informada que seu depoimento constará na gravação em áudio e em vídeo na forma dos artigos 215, 405, inciso 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 1952, dispensando-se assim a sua transcrição, com que perguntada concordou. Não havendo mais perguntas à testemunha, declaro encerrada a presente oitiva. Muito obrigado.